mês de julho, que finaliza hoje é a última segunda-feira do mês de julho, nós estamos falando conselhos, como agir em tempos de crise, em momentos de dificuldade, qual o nosso posicionamento, como nós nos portarmos naqueles momentos que exige uma atenção maior da nossa parte. Estudo, o ensino, nossa conversa está baseado aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a qual fizemos menção nesta noite. E nós procuramos trabalhar nessas 2 semanas que passaram sobre o versículo por versículo. Na primeira semana nós falamos do primeiro versículo, da busca, da procura daquela mulher, identificando ali quais conselhos poderíamos extrair da sua ida, da sua busca até o homem de Deus. E nós entendemos ali, como a gente prega sempre numa plataforma tríplice, nós entendemos ali que o conselho que extraímos daquele primeiro versículo é que ela não se desesperou, ela manteve tranquila em meio à crise. Em segundo lugar, ela buscou solução, não ficou só na murmuração, na fala, na vontade, na expectativa. Ela buscou solução e buscou solução no lugar que ela tinha solução. E o terceiro conselho que nós entendemos é que ela entendeu a soberania de Deus. Ela não esperou só o bem da parte de Deus, nem reclamou quando o mal chegou. Isso é entender a soberania. Na semana passada, a segunda-feira chuvosa, teve pouca gente no culto, e nós discorremos também sobre o segundo versículo. E aí aprendemos algo aqui muito interessante. Primeiro, a prudência. Aquela mulher, ela foi prudente ao falar, e a prudência dela fez com que ela permanecesse na brecha, na porta, com acesso àquilo que ela foi buscar. Eu cheguei até a dizer, se nós não soubermos o que dizer, é melhor ficarmos calados. A prudência nos ensina isso. A Bíblia diz que até o tolo, quando fecha sua boca, quando se cala, é tido pelos espectadores, pelas pessoas que o veem como sábio. Então, o silêncio é um grande trunfo dos sábios. E ela teve prudência. Silêncio é uma base de prudência na vida do sábio. Segunda coisa que nós entendemos no segundo versículo é que ela conhecia a sua vida. Além de conhecer a vida do esposo, além de conhecer a vida do homem de Deus, ela conhecia a sua própria vida, ela sabia quem ela era. E aqui nós discorremos sobre algo muito interessante, que nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Discorremos um pouquinho aqui sobre a inversão de valores que se tem hoje muito nos lares, né? O pai toma o lugar do filho, o filho toma o lugar do pai, a mãe, etc. Mas nós precisamos saber qual é o nosso lugar. E terceiro e último tópico que nós falamos foi: valorize o que você tem. Quando você valoriza o que tem, você para de olhar e desejar aquilo que é do outro, aquilo que é dos outros. Ela sabia o que tinha em casa, de valor, que era a botija de azeite. Agora, irmãos, a prudência daquela mulher não permitiu que ela perdesse a bênção. Olha como a prudência é importante. O tolo, precipitado, arrogante, ele perde a oportunidade de ser abençoado. Mas o prudente consegue aquilo que vai buscar da parte de Deus. Aquela mulher também, ela se coloca como serva. E nós ensinamos aqui, você não estava, perdeu, que ela não era serva de Eliseu. Ela não frequentava a escola,
ela não era aluna, ela não era profetisa. A Bíblia diz que ela era a esposa. Mas quando ela se dirige na segunda parte ao homem de Deus, ela diz: a tua serva. Ela aprendeu a servir. Então, ela sabia quem ela era diante do homem de Deus. E também ela reconhece o valor do que ela tinha na sua casa. E às vezes nós deixamos de valorar aquilo que é mais importante nas nossas vidas, aquilo que é mais importante na nossa casa. Bom, hoje nós vamos finalizar aqui, porque é um estudo por mês. Então nós vamos finalizar, tentar aqui falar pelo menos desses 3 versículos, versículo 3, 4 e 5. A gente fazer uma conclusão muito importante. Eu já quero chamar a sua atenção para algumas considerações iniciais que nós precisamos fazer. Percebam que no versículo 3 há uma ordem. Ao que, irmãos? Ao que, irmãos? Uma ordem. Eu quero que você grave isso aqui, ordem. Repita, ordem. Ordem. Agora presta atenção, ordem só pode ser dada por quem tem autoridade. Diga, autoridade. E alguém só tem autoridade se outra pessoa reconhecer aquela autoridade na vida daquele alguém. Amém, meus irmãos? Amém? Entenderam o mistério aí? Como é que eu sei que alguém é autoridade? Eu sei que alguém é autoridade se eu reconheço aquela autoridade. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que havia um homem que não temia nem a Deus, nem os... Ou seja, ele não reconhecia nenhuma. Então, a primeira consideração que eu quero fazer antes da gente pregar, porque você vai precisar entender isso, é uma ordem. Diga, ordem. Ordem só pode ser dada por quem tem autoridade. E a autoridade precisa ser reconhecida. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que existe aqui também uma submissão à ordem dada. Quando você reconhece, presta atenção, isso é importante você pegar nessa consideração inicial. Quando você conhece que quem ordenou é uma autoridade, você se submete àquela ordem dada. Amém? Vou repetir, para você entender o que eu estou dizendo. Não que o que eu estou dizendo seja difícil, mas quando a gente repete, a compreensão fica melhor. Então, vamos lá, presta atenção. Aqui primeiro existe uma ordem, diga ordem. E ordem só pode ser dada por uma autoridade. Diga, autoridade. E autoridade, para ser autoridade, ela precisa ser reconhecida como autoridade. Amém? Segundo, aqui há uma submissão. A submissão é quando você se sujeita à ordem dada. Quando você o quê? Muito bem. Quando você se sujeita à ordem dada, você está submisso àquela ordem. Logo, você está reconhecendo a autoridade que lhe ordenou. Até aí tranquilo? Até aí tudo bem? Terceira consideração que eu quero que você faça é que aqui também, além da ordem, além da sujeição, além da submissão, existe um trabalho em conjunto, segundo a ordem que foi dada. Eu disse o quê? Volte, existe um trabalho em... Isso é muito importante. Existe um trabalho em... Existe um trabalho em... Existe um trabalho em... Trabalhar sozinho é mais fácil do que trabalhar em conjunto. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então é preciso considerar isso. Existe um trabalho em... Segundo a ordem que foi... Amém? Amém.
Então, nós consideramos 3 coisas importantes aqui, antes da gente começar a pregar. Nós estamos falando sobre atitudes, comportamentos que devemos ter no momento de dificuldade das nossas vidas, que é o cotidiano. Não espere o credor vir querer levar seus filhos, não. O cotidiano, no trabalho, na escola, na rua, na igreja, em casa, há um momento de crise. Então, nesse momento, nesse tempo de crise, nós precisamos aprender como agir no dia a dia. Eu já disse para os irmãos, eu sou o pregador do cotidiano, eu prego o dia a dia. Então, o que nós aprendemos aqui, segundo a palavra de Deus, é para usarmos no dia, a todo instante, a todo momento, que a crise aparecer. Então, 3 considerações. A primeira consideração é que existe uma, aí você já sabe o princípio, a ordem é dada por autoridade, a autoridade precisa ser reconhecida. Segundo, existe uma submissão. Existe o quê? E terceiro, existe um trabalho em segunda ordem que foi liberado. Amém? Quem entendeu isso aí, diga glória a Deus. Pronto, acabou. A mensagem é isso aqui. Tá certo? Amém? A mensagem é isso aqui. Se você já entendeu isso, eu estou tranquilo, porque você já entendeu tudo que nós temos para falar. Amém, queridos? Então, olhem para mim e prestem atenção. Ordem, submissão e trabalho em conjunto. Eu disse o quê? Essas coisas levam-nos a entender alguns princípios muito importantes que está descrito aqui no texto. Percebam, irmãos, que nós já aprendemos muita coisa acerca desta mulher. Percebam que nós já vimos muita coisa acerca dessa mulher. Mas existem algumas coisas que eu gostaria de compartilhá-las com você nesta noite. Então, a primeira delas é obediência à ordem do Senhor. Eu disse o quê? Queridos, a obediência é um princípio cristão. A obediência é o quê? A obediência é o quê? Um princípio cristão. Deus nos chamou e nos constituiu e nos colocou nessa terra com uma missão. E esta missão é obedecermos a sua palavra, obedecermos a sua voz, obedecermos a sua autoridade, obedecermos ao seu mandado. Deus manda e nós obedecemos. Eu, novo convertido, ouvia muito que o ABC do crente é obedecer. Nós fomos chamados, criados, instruídos, alimentados, forjados para sermos obedientes. E a obediência é um princípio que norteia todas as bênçãos da parte de Deus. Para o obediente, a bênção, paz e prosperidade. Para o desobediente, as duras penas da lei, as duras penas da palavra, as duras penas da vida. Quando nós obedecemos, quando nós cumprimos este princípio, nós estamos a um passo a galgarmos, alcançarmos aquilo que Deus tem da nossa parte. Percebam que esta mulher, ela vai procurar o homem de Deus. E por que ela vai procurar o homem de Deus? Porque ela reconhece que ele é uma fonte, que ele é um nascituro, que ele é alguém que pode dele emanar solução para a sua vida. E a Bíblia diz que ele, no diálogo, neste terceiro diálogo, ele dá uma ordem para ela, ou 2 ordens para ela: volta, pede para si vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, e não pede poucas vasilhas, pede muitas.
Amém? Presta atenção. Ela vai buscar solução. E o que ela ouve é volta, a solução. Volta, não está aqui. Perceba que a solução não estava no homem de Deus. Aí você pode dizer, pastor, e por que ela foi até ele? Não, e presta atenção, irmão. Se a solução tivesse nele, ele tiraria o dinheiro do bolso, ele abriria o cofre, tiraria o valor da dívida, entregava a ela, dizia, pague sua dívida, vive do resto. Mas olha o que ele diz para ela, volta, a solução está lá, no meio dos teus vizinhos, no meio daqueles que você convive, juntamente com os teus filhos. Volta e pede vasilhas emprestadas, e pede muitas, não pede poucas. Aí o que acontece? Ela obedece, diga, ela obedece. Obedecer, irmãos, é uma condição de fé. Por isso a Bíblia diz que quem pede, recebe. Porque para pedir, precisa ter fé. Agora, analisando essas duas ordens, é preciso ter obediência para executar. É preciso ter o quê? Executar. Porque ela vai e ele diz, não, volte e peça. Volte e peça. Essa mulher nos ensina, irmãos, que a obediência, presta atenção nisso aqui, que a obediência não é fazer ou resolver as coisas como nós pensamos ou imaginamos. A obediência vai além daquilo que pensamos ou imaginamos, porque talvez na cabeça dela a solução seria diferente. Talvez na cabeça dela a solução seria de outra forma. Talvez na cabeça dela a solução seria diferenciada. Mas presta atenção, quando nós pedimos, solicitamos alguma coisa a Deus, a maioria das vezes nós já vamos com a solução pronta. A gente pede a Deus e imagina como Ele vai fazer. Deus, eu quero isso, e a gente cria na nossa mente, vai acontecer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Quando acontece de forma totalmente diferente, inesperada daquilo que nós esperávamos, a gente se frustra e desiste de receber e desiste de obedecer. Eu pensava que Deus ia fazer assim, eu pensava que Deus ia fazer assado. Agora presta atenção. A obediência é uma arma, é um escudo de quem confia. Quem confia não questiona. Quem confia não imagina. Quem confia simplesmente obedece. Amém, meus irmãos? Há uma diferença dessa mulher com Naamã. Veja que como ela, Naamã, vai buscar a solução. Está logo no próximo capítulo, você vai ler na sua casa. A Bíblia diz que existia um homem, capitão do exército assírio, valente. Através dele o Senhor tinha dado grandes vitórias ao seu general, à sua nação, à sua pátria. Porém, ele era leproso. E uma menina diz para ele, você é leproso, diz para sua senhora, meu senhor é leproso porque quer. Se ele conhecesse um homem de Deus que tem lá em Samaria, ele iria até ele e logo ficaria limpo dessa lepra. E vocês conhecem a história, e ele vai. E quando ele vai, a Bíblia diz que Eliseu manda dizer a ele, mergulhe 7 vezes no Jordão. Quantas vezes? Mergulhe 7 vezes no Jordão. E quando ele escuta aquilo, ele declara, eu imaginei que o homem de Deus ia sair da sua casa, marchando, falando línguas estranhas, colocar a mão na minha cabeça e dizer, eis meu servo, que eu tenho contemplado as tuas
orações pela madrugada. Tu és um semideus, um ungido, tu és um grande homem, tu és um cara, agora você vai estar limpo. Eu achei que ele ia fazer isso comigo e ele manda eu mergulhar nesse rio imundo. Não são Arbana, Farpá, rios melhores, de águas melhores? Eu também não vou não. Amém, meus irmãos? Amém. Perceba que ele imagina um resultado diferente. Ele imagina o quê? Mas quem é Naamã? Somos nós. Por que nós muitas vezes não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós? Porque a gente não quer obedecer à ordem, à vontade, à palavra de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam segundo as nossas vontades, segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos desejos, irmãos. Mas Deus é atemporal, tem o melhor para nós, Ele pensa o melhor para nós. É do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Compete a nós tão somente fazer como aquela mulher fez: obedecer. Amém? E a Bíblia diz que o soldado disse para ele: meu senhor, ele mandou o senhor fazer o quê? A mergulhar 7 vezes no Jordão. Se ele mandasse o senhor fazer coisa mais difícil, o senhor não faria? Para ficar livre desse mal? O que custa mergulhar 7 vezes? E a Bíblia diz que ele foi, mergulhou, e a sua pele ficou como a pele de um bebê. Foi preciso um soldado lhe abrir os olhos. Diferente daquela mulher. Ela não questionou, ela não perguntou, ela não indagou, ela não imaginou, ela simplesmente obedeceu. Repitam: obediência é o segredo para ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Mais uma vez, é o segredo para ter sucesso em todas as áreas na minha vida. Agora, para obedecer, eu preciso crer. E crer é o princípio de fé. E fé é a substância que traz à existência aquilo que não existe. Não se obedece sem ter fé. Amém, meus irmãos? Quando aquela mulher ela vai buscar o profeta, ela deixa em casa toda a sua presunção, toda a sua arrogância, todo o seu conhecimento, todas as suas vontades, todos os seus desejos, todas as suas imaginações. E ela vai crendo que nele estava o caminho, o passo para a solução para ela. E quando ele diz: volta e pede para ti vasilhas, e pede emprestadas e não poucas, ela simplesmente diz: sim, senhor, é isso para fazer, eu vou fazer. Foi, fez, e Deus fez gerar um milagre na vida dela. Amém, meus amados? Então, o que é que esse terceiro versículo nos aponta? Obediência à ordem de Deus. Agora presta atenção, irmãos, qual é o nosso problema, pastor? Qual é o problema dos nossos crentes? Olhe para mim. Primeiro problema: nós não obedecemos. Qual é o primeiro problema? Por que nós não obedecemos? Presta atenção que é uma cadeia. Por que nós não obedecemos? Porque nós não reconhecemos a autoridade. Porque nós não. E quando nós não reconhecemos a autoridade, nós não reconhecemos a Deus. Amém, meus irmãos? Quando Naamã diz assim: eu não vou, porque Arbana e Farpá são melhores,
Ele está dizendo: eu não reconheço a autoridade de Eliseu sobre a minha vida. Mas alguém o convenceu a reconhecer. E quando ele reconhece, ele obedece. Olhe para mim, quem não reconhece a autoridade é desobediente. Quem não reconhece a autoridade é insubmisso, é desobediente. Só consegue obedecer aquele que reconhece a autoridade. Eu disse o que, irmãos? Há um episódio em Lucas capítulo 7 e em Mateus capítulo 8 de um centurião que está com um servo doente. Ele está com o quê? Presta atenção. Olha o entendimento de um ser. Ele vai até Jesus e diz: Senhor, eu vim pedir socorro. Presta atenção. E Jesus diz para ele: o que é que você quer? Meu servo está doente na minha casa. Jesus diz: pronto, eu vou lá curá-lo. E ele diz: não, não faça isso. Não há dignidade, merecimento, prestígio em mim para que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Irmãos, aquele homem diz assim: Senhor, eu não tenho condições de receber nenhum benefício de ti. Não mereço nada bom de ti. Segundo, ele diz: mas eu sei quem és tu. Diga apenas uma palavra daqui, porque eu sei que tu tem autoridade sobre a enfermidade, sobre o tempo, sobre as estações. Eu sei o que é isso. Eu tenho soldados, os quais eu tenho autoridade sobre eles. E eu digo a um: vai, ele tem que ir. Eu digo a outro: vem, ele tem que vir. Eu sei o que é autoridade. Diga apenas uma palavra e o meu criado vai ficar são. E Jesus diz: olhem para esse cidadão. Eu não vi em Israel alguém com uma fé igual à fé desse moço. Ele sabe o que é autoridade. Ele reconhece a autoridade e ele obedece a autoridade. Irmãos, o mal da nossa vida, dos nossos comportamentos e das nossas ações é que nós não reconhecemos a autoridade. Se aquela mulher vira as costas para Eliseu e diz: eu vim procurar este homem, achando que ele podia fazer alguma coisa, que ele tem reserva aí dos dízimos dos irmãos, poderia me dar um pouco para eu pagar minha dívida. Isso é homem de Deus nada, isso tem amor nada, é uma pobre viúva, e agora ele me manda tomar vasilhas emprestadas vazias. Mas ao invés de murmurar, de reclamar e de não reconhecer, ela curvou a cabeça e diz: eu entendo que o Senhor é autoridade na vida do meu marido e na vida da minha família, e eu reconheço a autoridade de Deus na sua vida, e como prova de que eu reconheço, eu vou fazer como o Senhor mandou. Olhe para mim, quem reconhece a autoridade obedece sem reclamar e sem murmurar. Amém, meus irmãos? Agora, por que nós não nos sujeitamos nem reconhecemos a autoridade? Porque a gente quer a autoridade segundo a nossa conveniência. Se a autoridade for conveniente a mim, eu amo. Se a autoridade for conveniente a mim, eu reconheço. Se a autoridade for conveniente a mim, eu obedeço. Mas se não for, eu não reconheço. Amém? Olhe para mim. Deixa eu falar uma coisa aqui que parece simples.
E você pode achar que eu estou falando em defesa própria, não tem problema. Mas presta atenção. Você congrega onde? Hã? Onde você congrega, irmão? Qual é o campo? Aonde? Quem é o seu pastor? Quem? Sabe qual é o seu dever? Reconhecer o seu pastor como seu pastor. Independente, hoje sou eu, hoje. Amanhã pode ser qualquer um dos irmãos que estão aqui ou qualquer outro. Mas o seu dever é reconhecer. Mas eu não gosto do pastor porque o pastor é alto. Eu não gosto porque ele é bonito. Eu não gosto porque ele conversa muito, ou conversa pouco, ou ri muito. Irmão, não é para gostar. É reconhecer. Quem está me entendendo diz amém. Tem tanta autoridade que eu não gosto. Tem prefeito que eu não gosto. Tem governador que eu não gosto. Tem presidente que eu não gosto. Tem ministro que eu não gosto. Mas é autoridade. Eu reconheço. Tem que, prestar continência. Amém, meus irmãos? Gostar, eu já expliquei aqui. É convívio. É relacionamento. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você deve amor, submissão, respeito, reconhecimento. Uma coisa é gostar, está na sua faculdade íntima. Você gosta de quem você quiser. É de foro íntimo. Uma coisa é gostar de foro íntimo, outra coisa é dever. Aí nos é imposto. O dever nos é imposto. O gostar é facultativo. Se é facultativo, é de foro íntimo. Eu não sou obrigado a gostar de nenhum de vocês, mas eu tenho o dever de amar todos vocês. Amém, meus irmãos? Seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo, seja rico, seja pobre. Eu não tenho, é facultado a mim gostar, mas é me imposto amar. Então nós não reconhecemos a autoridade porque nós queremos que a autoridade seja conveniente às minhas convicções, modismos, modelos, pensamentos, intuições e fantasias da minha cabeça. Mas a autoridade, independente dos meus desejos, fantasias, intuições ou pensamentos, eu tenho o dever de reconhecer na minha vida alguém que é autoridade. E se eu reconheço, eu obedeço. Então aquela mulher obedeceu, mas ela obedeceu porque ela obedeceu porque reconhecia que ele era a autoridade. Segunda coisa que eu encontro aqui no texto é que há também uma prova para esta mulher. Há o que, irmãos? Há o que, irmãos? Perceba que ela desfrutou do milagre, sim ou não? Resolveu o seu problema, sim ou não? Obteve a bênção, sim ou não? Mas aqui tem a segunda prova. A primeira é o teste de obediência. Vai, ela foi. Segundo, teste de relacionamento, de convivência. Ela pediu vasilhas a quem?
A quem? Sabe o que o texto me ensina? Eu não vou falar sobre isso não, quero focar só na obediência. Ela era bem relacionada. Ela era o que, irmãos? Ela era bem relacionada. Ela se relacionava com seus vizinhos. Ela acordava pela manhã, saía, passava, dava bom dia aos vizinhos. Aqui também eu entendo e descubro no texto que ela era uma pessoa que quando alguém precisava dela, ela ajudava. Sabe por quê? Porque a Bíblia aqui nos mostra, os vizinhos dela tinham uma relação com ela de troca, de afetividade, de afeição, de generosidade. Sabe por quê? Porque nenhum vizinho dá nada a ninguém ou empresta nada a ninguém se não conhecer quem ele é, não. E não houve dificuldade para ela pegar vasilhas emprestadas. Então perceba que às vezes, até para nos abençoar, Deus nos coloca à prova. Então ela tinha um bom relacionamento. Ela era bem relacionada com seus vizinhos. Ela era de confiança. Por que, pastor, ela era de confiança? Porque os vizinhos emprestaram. Quem empresta, só empresta se for receber de volta. Sim ou não? Você empresta alguma coisa a alguém que é velhaco? Velhaco é a pessoa que compra e não paga, que enrola. Você empresta? Empresta? Empresta ou não empresta? Eu não empresto. Eu só empresto se eu tiver certeza que vou receber. Claro. Ela comprava e pagava. Ela não ia na loja das irmãs e dizia: que vestido lindo, me vende fiado. E a irmã vende. E depois ela fica de mal da irmã, para não pagar. Isso é caloteiro, isso é coisa do Satanás, irmãos. Tem um diabo no inferno chamado caloteiro. E ele monta nas costas de muitos crentes. Agora, ele não enverga a mão para trás, não desfigura a cara. O rostinho é bonitinho, a lábia é boa, porque todo velhaco caloteiro é bom de lábia. Tem uma lábia que derruba até avião. Mas se você vender, ele compra e não paga, ainda fica de mal de você, ainda fala mal. Isso é demônio. Isso é o quê? É de Deus isso aí? Se não é de Deus, é de quem? A gente só tem dois seres, Deus e o diabo. Ou você serve a Deus, ou serve o diabo. É de Deus isso, irmão? É de quem? Vocês que estão dizendo. Então ela não era caloteira, ela tomava emprestado, ela comprava aí, porque se fosse caloteira, eu vou emprestar para quê? Para tu não me devolver a sua caloteira? Irmão, ô Jesus, não ouça isso aqui que eu vou falar, não. Mas se dependesse de pessoas honestas e direitas para acontecer milagre, tinha gente que ia morrer de fome. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque ainda dá tempo de você se arrepender, pagar suas dívidas, expulsar esse demônio da sua vida e ser crente de verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, primeiro ela obedeceu, mas ela só obedeceu porque reconheceu a autoridade. E nós só reconhecemos a autoridade quando nós não deixamos nos levar pelas nossas vaidades. Amém? Agora, eu quero sair desse ponto, mas eu não posso sair sem falar algo aqui que está ardendo no meu coração. Existe uma doença. Eu disse o quê?
Vou dar um nome para vocês, a data que ela nasceu, que ela surgiu no mundo e como ela afeta as pessoas, tá bom? Existe uma doença conhecida no mundo da medicina teológica como síndrome de Lúcifer. Síndrome de quê? Qual é a síndrome de Lúcifer? É a síndrome do poder. O que é que Lúcifer diz? Eu não reconheço a autoridade dele. Pelo contrário, eu vou subir acima dele, colocar o meu trono e vou governar, porque não reconheço a sua autoridade. Olhe para mim, essa síndrome tem dominado o mundo. A autoridade só é autoridade se for eu. Se o meu trono estiver acima, se for eu que comando, mas se for outra pessoa, eu não reconheço a autoridade. Aí eu fico de birra, eu me levanto contra, eu me rebelo, eu saio, eu fujo. Por quê? Porque a pessoa é ruim? Não, porque eu não reconheço a autoridade. Foi contaminado pela síndrome de Lúcifer. Amém, meus irmãos? Pastor, tem cura? Não. Pastor, tem cura? Não. Pastor, mas o sangue de Jesus, quem é rebelde não reconhece nem a autoridade do sangue de Jesus. Amém? Segundo ponto, vamos continuando. Bom, primeiro ela obedece a quê? A ordem. Então, como nós agirmos? Obedeça. Como nós agirmos? Obedeça. Segundo, presta atenção. Versículo 4. Entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Aquela mulher foi levada a um secreto com Deus. Eu disse o que, irmãos? Olhem para mim e prestem atenção. A maioria das vezes, antes de fazer o milagre na nossa vida, ou melhor, através da nossa vida, Deus quer fazer o milagre em nossa vida. E para fazer o milagre em nossa vida, nós precisamos ir para o secreto com Deus. Vou repetir. Antes de fazer o milagre através das nossas vidas, Deus precisa fazer o milagre em nossas vidas. E para trabalhar em nossas vidas, para fazer o milagre em nossas vidas, Deus precisa nos levar ao secreto. É no secreto que Ele revela para nós a sua vontade, o seu poder, a sua intenção, o seu amor, a sua glória, o seu coração. E a orientação do homem de Deus foi: vai e projete o seu milagre em secreto. Fecha a porta. Agora veja que o ato de pedir é público, mas o ato de gerar é secreto. Amém, meus irmãos? Há um mistério aqui. Diga assim: o ato de pedir é público, mas a gestação é secreta. Sabe por quê, irmãos? Porque para gerir, para gestar, exige comunhão com Deus. Veja, está escrito na Bíblia: os seus filhos traziam as vasilhas e ela derramava azeite. De onde vinha aquele azeite? De onde vinha aquele azeite? A Bíblia diz: ela tinha uma vasilha e foi pedida diversas vasilhas, e uma vasilha ela ia enchendo todas as vasilhas. De onde vinha aquele azeite?
O azeite era gerado segundo a medida da crença que aquela mulher e os seus filhos geravam no secreto. É no secreto que nós geramos os nossos milagres. É no secreto que nós nos engravidamos dos nossos milagres. É no secreto que nós somos forjados para desfrutar do milagre de Deus nas nossas vidas. Irmãos, olhem para mim. E eu vou dizer uma coisa aqui muito importante. Anotem isso que eu vou dizer. Deus é Deus de princípio. Diga, Deus é Deus de princípio. Olhem para mim. A nossa casa é a incubadora, é o altar, é o local da gestação do nosso milagre. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. A nossa casa é a incubadora, é o altar, é o lugar da gestação do nosso milagre. Eu vou dizer uma coisa a partir de hoje, você vai prestar atenção. Lares destruídos, vida sem milagre. Lares construídos, vida de milagres, de glória em glória, de vitória em vitória. Ele olha para mim, o milagre começa em casa. O milagre não começa na igreja. O milagre começa na nossa casa. Por quê, pastor? Porque é na nossa casa que nós levantamos o altar, ou a Deus, ou a Baal. Ou a Deus, ou a Mamon. É no secreto que nós nos revelamos para Deus, e que Deus se revela para nós. Então o milagre começa no nosso interior, começa na nossa casa, é gerado no altar da nossa casa. É por isso que altares destruídos, vidas esbagaçadas, destruídas, destronadas, mas quando o altar está construído, a vida de milagre, a vida de vitória, a vida de bênção, pode até faltar alguma coisa, mas o milagre acontece para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Agora presta atenção, e aqui eu preciso voltar à primeira semana. Veja que tudo isso que está acontecendo na vida da mulher teve um nascituro, teve uma fonte, teve uma origem. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? O marido. Foi quem, irmãos? Quem foi, irmãos? O marido, o cabeça, o sacerdote, o homem da casa, o macho da casa, o provedor. Ele está morto, ele morreu, mas ele ensinou a família a não se desesperar. Ele está morto, mas ele ensinou a esposa, a família, a buscar solução. Ele está morto, mas ele ensinou a família a entender a soberania de Deus. Ele está morto, mas ensinou a ter prudência. Ele está morto, mas ensinou a conhecer a sua própria vida. Ele está morto, mas ensinou a reconhecer o que tem. Ele está morto, mas ensinou a obedecer independentemente das circunstâncias. Ele está morto, mas ensinou que a família precisa ter um secreto com Deus. Ele está morto, mas ensinou a trabalhar em família. Está trabalhando a mulher e os filhos. Ele está morto, mas ensinou a ter um relacionamento íntimo com aquele que pode fazer todas as coisas. Amém, meus irmãos?
Aí eis aí um homem que assume o seu papel. Ele era sacerdote do seu lar e assumia o papel de sacerdote. Amém, meus irmãos? Não é igual a muitos que tem por aí hoje, não. Frouxo, meia boca, feito nas coxas. Eu já expliquei o conceito aqui de feito nas coxas. Feito nas coxas, segundo a história lençoense, os escravos que faziam aquelas telhas de barro, não tinham molde, e eles amassavam o barro, e o molde era a coxa. Tinha escravo com coxa mais fina, escravo com coxa mais grossa. As telhas saíam menores e maiores, daí surgiu o termo feito nas coxas. Então, feito nas coxas é aquele mais ou menos, que não é perfeito, que não é singular, que não é ímpar. E tem muito hoje homens não, pessoas do sexo masculino feito nas coxas. A Bíblia diz que ele é o sacerdote do lar, mas ele põe o esparadrapo na boca e entrega o governo da casa para a mulher. Aí a mulher faz o que quer. A Bíblia diz que ele é o exemplo da família, mas aí ele deixa o filho dominar. A Bíblia diz que ele é o sacerdote, mas quem ministra é a esposa, é o filho. Esse cabo era macho, esse cabo era crente, esse cabo era homem. Esse cabo deixou um legado, irmãos. E esse legado precisa ser imitado por nós homens. Nós precisamos assumir o nosso papel de homem, de macho, de sacerdote, e ser crente de verdade. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? E mulher não gosta de cabra frouxa, não. Ele está morto. Mas olha o legado que ele deixa. Ele está morto. Mas olha o ensinamento que ele deixa. Ele está morto. Mas olha a autoridade que ele tem. Nós estamos precisando aprender com esse cabra. Eu não vou falar mais coisa não, porque... Terceiro lugar para a gente encerrar. Primeiro, momento de crise, obedeça a ordem de quem você reconhece como autoridade. Segundo, tem um secreto com Deus, é no secreto que o seu milagre é gerado. Terceiro, o trabalho que gera o milagre. Eu disse o que, irmãos? O versículo 5 traz uma revelação para nós muito importante. Eles estão trabalhando. Enquanto eles trabalham, o milagre está sendo gerado. Entenderam isso aqui? Eles estão trabalhando. Enquanto eles trabalham, o milagre está sendo gerado. No momento de crise das nossas vidas, não é para a gente correr para o quarto, para baixo da cama, para debaixo da coberta, para o meio das matas, é para trabalhar. É para quê? Elias está na caverna, está onde? Deus deu o primeiro princípio aqui para vencer a depressão, a laboterapia. Vai trabalhar, Elias. Você tem que ungir Eliseu, você tem que ungir Azael, você tem que ungir Jeú. Você tem que trabalhar, pai. Sai da caverna e vai trabalhar. É trabalhando, irmãos, que o milagre acontece. Agora presta atenção, que aqui tem um segredo.
A tarefa era pesada para ela sozinha. Mas ela busca a ajuda dos filhos e trabalha com os filhos. Ela está trabalhando e envolve todo mundo no seu milagre. Ela está trabalhando e compartilha o seu milagre com a família. Ela está trabalhando e está gerando milagre na sua própria casa. Essa mulher nos ensina um princípio interessante que muitos de nós cristãos deixamos passar, irmãos. Por quê? Porque a gente quer as coisas fáceis. A gente quer o quê, irmãos? A gente quer o quê? A gente quer as coisas fáceis. A gente quer o diploma, mas não quer os 5 anos de faculdade. A gente quer o carro, mas não quer o preço da autoescola. A gente quer o cargo, mas não quer o peso da responsabilidade. A gente quer o título, mas não quer o exercício da função. A gente quer coisas fáceis. Simples. Eu já sou obediente, eu já reconheço a autoridade, eu já sou fiel dizimista, então Deus vai fazer aparecer tudo. Não. Aqui Deus nos ensina um princípio importante para termos sucesso e vitória, principalmente em tempos de crise: trabalho. Enquanto ela estava trabalhando, o azeite estava jorrando. Acabou o instrumento de trabalho, o azeite parou de jorrar. Irmãos, olhem para mim e prestem atenção. Deus não dá nada de graça a ninguém. Repita isso que eu disse. Mais uma vez. Mais uma vez. Por que Deus não faz isso? Porque Deus nos ensina um princípio. Qual é o princípio? O princípio do trabalho, o princípio da honestidade, o princípio da luta. Deus abençoa segundo o nosso trabalho. Jesus está um dia em pé em um lugar e chega alguém: seu senhor não paga imposto não, Pedro? E Pedro disse: Senhor, estão te cobrando o imposto. E ele diz, traduzindo para vocês: Pedro, a minha casa é isenta. De por quê? Porque a gente quer. De por quê? Porque a gente quer ganhar fácil. Loteria, jogo de bicho e as bets estão acabando com o povo. E nas igrejas, mulheres viciadas, obreiros viciados, pastores viciados, dirigentes de ciclo de oração viciadas, que quer ganhar fácil. E o diabo descobriu que nós somos gananciosos por coisas fáceis. Agora presta atenção, entenda isso que eu vou dizer. Com Deus é trabalho. Diga, com Deus é trabalho. Com o diabo só precisa dizer eu quero. Olhe para mim. Está Jesus e o diabo no pináculo. E a Bíblia diz que ele por um instante mostrou todas as glórias do mundo, dos reinos do mundo. E diz, eu te dou tudo isso aqui brincando. Que foi entregue a mim, eu dou para quem quero. Basta só você me reconhecer como Deus. É fácil ou é difícil isso, irmãos? É fácil ou é difícil? Agora, olha o que é que Jesus fez. Para Jesus ser reconhecido como Deus, ele precisou ser traído, preso, condenado injustamente, apanhar, ser furado, derramar todo o seu sangue, ser pregado na cruz,
morto às 15 horas, e depois ressuscitou e disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Mas com o diabo é só jogar no tigrinho. É só ir para as bets, é fácil, irmão. E o diabo quer coisa fácil. E você nem percebe. E vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Daqui a pouco vende uma televisão, vende o sofá, vende o carro, larga do esposo, larga da esposa, se desvia porque não consegue mais ser crente. Por quê? Porque quer coisa fácil. Mas Jesus, ou melhor, esta mulher está nos ensinando um princípio, o princípio do trabalho. Nós queremos coisas prontas. Muitos de nós oramos aqui pedindo uma casa a Deus, pedindo um carro ao Senhor. Amém? Amém ou não amém? E não é pecado não, você pode pedir mesmo, mas como é que a gente imagina? A gente ora, pede a Deus e imagina o seguinte, olha a nossa imaginação. De noite vai entrar um clarão dentro de casa, um anjo louro, da cor de Ana Rosa assim, branquelo, dos cabelos coracoladinhos, os olhos azul, né? Todo vestido de branco com aquela auréola na cabeça, chegar com a chave assim: eis meu servo. A Mercedes está parada na porta da sua casa. Está aqui a chave. Ai! Gente, imagina isso. Ninguém imagina que você vai acordar 4 horas da manhã, preparar salgado para vender na rua e ralar o dia todo debaixo de um sol quente, deixar de estar comendo pizza todo dia, economizando dinheiro, juntando dinheiro, e Deus vai abençoando. Daqui a pouco bota uma loja de salgado e Deus vai abençoando. Acorda 4 da manhã um funcionário e vai abençoando. Daqui a pouco você tem dinheiro para comprar 3, 4. A gente não quer isso não. A gente quer jogar na Mega Sena e ficar milionário. A gente quer betes. A gente quer ir na padaria, comprar R$5 de pão, dar 50 e a pessoa voltar 95. A gente vinha aqui para a oração: irmão, tem uma benção para contar. Fui na padaria, dei 50, me deram 95 de troco. Benção de Deus, isso é roubo, isso é furto, é apropriação indébita, irmão. Isso é o Satanás te iludindo. A gente não quer trabalhar, a gente não quer ralar, a gente não quer se esforçar para Deus. Irmãos, Deus abençoa quem está escrito assim, ó: vai ter com a formiga preguiçoso. Provérbios 6,6. Olha para as suas obras e ser sábio. Ela junta no verão o que vai comer no inverno, porque no inverno ela não tem como ajuntar. Provérbios 17 ou 16, se me falha a memória, está escrito que o preguiçoso, ele está na caverna e morre de fome, porque ele sente fome e fica com medo de sair e diz: vai que um leão está lá fora e me pega. Irmãos, Deus não abençoa preguiçoso. Preguiçoso não é de Deus, tem parte com Satanás, irmão. É por isso que Paulo diz: quem não trabalha não come, preguiçoso não come. Mas ela nos dá um princípio: é trabalhando que o azeite vai gerando, o milagre vai acontecendo, a empresa vai prosperando. Quanto mais você trabalha, aí tem empresários crentes. Quer ver uma coisa? Empresários crentes: ó, pastor, sou fiel dizimista, botei minha empresa, vou arrebentar. Vai quebrar se não trabalhar. A pessoa abre uma empresa e acha que pelo fato de ser crente tem que acordar cedo, irmão, tem que lutar, tem que perder noite de sono mesmo.
tem que perder noite de sono, tem que quebrar a cabeça mesmo, tem que correr atrás, tem que fazer propaganda, tem que trabalhar. Deus abençoa quem trabalha. Um dia eu estava conversando com um empresário da nossa igreja, aqui da nossa igreja. Ele disse para mim: pastor, esse negócio de empresa é difícil demais. Todo mês a gente já está devendo e tal, e pá, falou, e disse: vou te dar um conselho. Venda a sua empresa e vá trabalhar de empregado no hotel. Ah, não quero isso não. Então pare de reclamar que você está amaldiçoando a bênção que Deus te deu. Mas nós criamos uma cultura de querer tudo fácil. Você sabia que tem gente que acha que vai ser rico só porque é crente e fiel dizimista? Sabia disso, irmão? Como se ser fiel a Deus fosse sinônimo de riqueza. Não conhece Bíblia, não. Aí a gente quer tudo prontinho, quer que caia tudo do céu. Irmão, nada é fácil, nada é por acaso. Aqui está um princípio interessante, o princípio do trabalho. Deus abençoa quem trabalha, o milagre é gerado de acordo com o trabalho. Acabou o meio de trabalhar, o milagre parou de gerar. Agora, podia continuar gerando, sim ou não? Sim ou não? Por que parou? Porque Deus está dizendo: enquanto você tem meios para trabalhar, eu cuido. Acabou os seus meios? Acabou, meu irmão. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Essa mulher obedeceu a ordem. Essa mulher teve o seu momento secreto com Deus. E essa mulher entendeu que era através do trabalho dela que o milagre ia ser gerado na sua vida. Agora presta atenção. Outra coisa aqui interessante. Ela não está trabalhando enquanto os filhos estão no videogame. Ela não está trabalhando enquanto os filhos estão lá apostando nos bets. Ela está trabalhando e envolveu toda a sua família no trabalho. Olhe para mim aqui. Envolva seus filhos no trabalho, no milagre da sua casa. Amém? Envolva a sua família no milagre que Deus tem para você. E você vai ver Deus fazer as coisas acontecer na sua vida. Então, no momento de crise, trabalhe, envolva a sua família no trabalho. No momento de crise, tenha um secreto com Deus. No momento de crise, obedeça a quem você reconhece. Pastor, não reconheço a autoridade de ninguém, então não obedeça a ninguém. Amém? Fique de pé.